Governador, como é que o senhor analisa o impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, pelo menos anunciado pelos Estados Unidos, aos produtos de Minas Gerais? Qual que é o impacto no seu estado e quais que são as ações que o senhor vê possíveis de serem tomadas em nível estadual e também o que deveria estar sendo feito em nível federal? Sakamoto, Minas Gerais terá um impacto muito grande, já que nós somos aqui grandes produtores de um dos principais produtos que os Estados Unidos importam do Brasil, no caso, café. Minas Gerais produz praticamente metade do café do Brasil e boa parte vai para os Estados Unidos. E temos ainda os produtos siderúrgicos. Minas Gerais é o maior produtor de aço do Brasil. Então, um impacto muito negativo. Nós já adotamos aqui uma série de medidas, inclusive amanhã eu estarei com representantes das entidades, com empresários afetados, para escutá-los, para ver se essas medidas são suficientes, o que mais também eles podem sugerir. Mas entre as medidas nós temos aqui a disponibilização de linhas de crédito subsidiadas para essas empresas, até o momento 200 milhões de reais, via BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, postergação no recolhimento de tributos e também tributação zero quando o produto que ia ser exportado for colocado no mercado interno, o que inclusive pode até reduzir o preço para o consumidor. E nós temos de lembrar que tudo isso está acontecendo, eu posso afirmar, devido à inabilidade do nosso governo federal, principalmente do presidente Lula, que tem atacado, né, um dos maiores clientes do Brasil, tem se aliado a detratores dos Estados Unidos, e tudo isso tem contribuído para que houvesse essa retaliação. Era questão de tempo. E eu que venho do setor privado, em especial do comércio varejista, eu sei que você precisa tratar bem o cliente, você não precisa concordar com ele, questionar o que ele faz na casa dele, e me parece que o presidente foi muito infeliz nessas últimas colocações dele, questionando o dólar, questionando uma série de questões dos Estados Unidos. Só faltou ele questionar o sistema métrico decimal, né? O dólar é a moeda universal hoje devido à pujança da economia americana, não foi imposta a ninguém, ele conquistou esse lugar. E me parece que nós temos aí hoje o BRICS, querendo questionar tudo, um grupo que também desagrada muito os americanos, e lembrando que é um grupo que não agrega nada ao Brasil. Nós não estamos falando de países que têm a mesma cultura nossa, não estamos falando de países cristãos, não estamos falando de países democráticos. É um aglomerado de países que parece que quer questionar a ordem mundial sem ter nenhuma proposta concreta. Então, acho que está tudo dentro desse contexto, e quem perde é o brasileiro, mais uma vez, infelizmente. Governador, nesse contexto que o senhor menciona, há essas observações do presidente Lula, houve aqui o encontro do BRICS no Rio de Janeiro, e de fato lá o presidente Lula fez considerações sobre o uso do dólar como moeda das transações comerciais em todo, como padrão, né, nas transações comerciais internacionais. Mas ao lado disso, há a carta que o Trump enviou ao Brasil, na qual ele estabeleceu ou ameaçou, porque ainda não está em vigor, esse tarifaço de 50% contra as exportações do Brasil. E ele faz menção já no primeiro parágrafo ao caso do ex-presidente Bolsonaro. Diz lá que esse julgamento precisa ser interrompido, que isso é uma caça às bruxas, que deve acabar imediatamente. E, na sequência, o filho do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, ele como que imprimiu as suas digitais, apresentou-se nas redes sociais, apresentou essa decisão do Trump como
resultado do trabalho que ele próprio realiza nos Estados Unidos. O senhor não acha que é preciso considerar também esse aspecto, o efeito Bolsonaro nessa decisão do Trump? Com toda certeza, isso tem o seu peso, mas você acaba sempre, vamos dizer, usando, né, de um argumento para poder fazer alguma ação, mesmo que ele seja parcial. Mas realmente existe, e eu concordo. E lembrando também que, né, hoje nós estamos vendo claramente que está tendo um excesso, né, por parte de alguns ministros do Supremo com relação a essa questão, um excesso que ninguém, sem ter condenação ainda, precise usar tornozeleira, tenha de sofrer uma série de sanções, como proibição de se manifestar. Isso é claramente uma afronta à nossa Constituição. Então, tem esse lado também. Governador, a gente vai até falar um pouco, acho que depois, sobre a questão política, está pensando em 2026, mas ainda seguindo na questão do Josias, como é que o senhor avalia o comportamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que neste exato momento você tem senadores que são da base do governo e senadores da oposição nos Estados Unidos tentando abrir o diálogo com o capital norte-americano e com o Congresso norte-americano, e ele mesmo vem a público e diz: olha, o que eu puder fazer para atrapalhar esse diálogo e manter as tarifas como forma de pressão, eu vou fazer. Eu não posso concordar de forma alguma com essa posição dele, respeito ele, mas é uma posição que, na minha opinião, a grande maioria dos brasileiros não concorda. O interesse do Brasil, né, que nós estamos falando aí de 210 milhões de brasileiros, não pode ficar abaixo de um interesse de alguma pessoa em específico, quem quer que seja essa pessoa. Então, eu não concordo, respeito o deputado, sei que ele está passando por um momento muito difícil, né? A família sendo perseguida, ele proibido de se comunicar com o pai, ele tendo as suas contas bloqueadas, mas nada justificaria uma manifestação contra o Brasil, contra milhões de brasileiros que dependem dos seus empregos, que dependem dessas exportações. Governador, saiu uma pesquisa da Quest dias atrás, e essa pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros avaliaram que o Trump errou ao sobretaxar o Brasil a pretexto de interromper o processo contra o Bolsonaro. E, segundo essa mesma pesquisa, para 84% do eleitorado, governo e oposição deveriam se juntar para defender o Brasil, para defender os interesses dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. O governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, que coordena aí um consórcio nacional de governadores, esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin ontem e o convidou para participar do Fórum de Governadores, uma reunião que ele estaria organizando ainda para esta semana, antes da sexta-feira, que é o início da vigência do tarifaço. O senhor vai participar dessa reunião? Acha que é útil que os governadores conversem com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, que é, na prática, quem foi destacado como negociador do governo dessa crise com os Estados Unidos? Eu não concordo com essa ação do presidente Trump. É preciso deixar isso muito claro, porque um erro não justifica o outro. Se o nosso presidente errou, o presidente Trump deveria ter procurado punir, retaliar quem estava criticando, e não quem está aqui trabalhando, produzindo no Brasil. Mas eu acompanho o grupo dos governadores, tudo ajuda nesse momento, né? O conjunto de governadores, empresários, parlamentares, acho que todo esforço é bem-vindo para nós tentarmos solucionar essa crise, que pode ter um desfecho o pior possível, cortando empregos, investimentos,
colocando o Brasil numa situação ainda mais delicada do que já está. Eu, infelizmente, não poderei ir a Brasília, essa reunião vai ser amanhã cedo, foi marcada um pouco que em cima da hora, e eu já tenho aqui compromissos em Belo Horizonte, dos quais eu não consigo alterar. Mas vou estar mandando um representante, porque o assunto é muito relevante, e espero que nessa reta final agora nós consigamos alguma adequação, alguma solução para essa questão. Além de café, como o senhor colocou, Minas Gerais, um grande produtor nacional, Minas Gerais também é produtor de ferro-gusa, produtor de aço, né, produtor de uma série de bens, de commodities, também são exportados para os Estados Unidos. O senhor acha que caso o tarifaço de fato comece a valer no dia 1º de agosto, há espaço, desculpe, há espaço para os produtos serem absorvidos, pelo menos parcialmente, pelo mercado doméstico e para outros produtos serem exportados para outros países? Como é que o senhor vê? Porque isso vai cair. É claro que o senhor comentou na primeira resposta, tem medidas que podem ser tomadas pelo governo estadual, pelo governo federal, mitigação, planos de contingência. Mas o senhor acha que uma parte dessa produção consegue ser absorvida ou a gente vai ter um problema econômico grave caso as medidas realmente passem a valer? Vamos dividir aí o problema em fatias. Vamos dizer que Minas Gerais hoje, no total, exporte para os Estados Unidos 100. Desses 100, com a tarifa, nós vamos ter uma redução. Talvez nós vamos passar a exportar 70, 60, já que os produtos mineiros ficarão mais caros e, consequentemente, menos competitivos. Esse produto não exportado, uma parte, com certeza, é possível de ser absorvida no mercado interno. Vamos dizer que aqui nós vamos deixar de exportar aço. Como eu disse, nós vamos zerar o imposto do aço que ficar aqui no mercado interno. Hoje, a exportação já não paga. Então, esse aço aqui vai ficar mais competitivo e, com certeza, vai ganhar mercado de concorrentes dos quais o Brasil importa aço hoje, principalmente da China. Vamos pegar o caso do café também. O café que é exportado, se ele ficar aqui, ele vai ajudar a reduzir o preço desse café. E com preço menor, é bem provável que pessoas que hoje tomem menos café passem a tomar mais, ou quem toma chá passe a tomar café. Então é possível sim você reverter um pouco, e nós estamos sempre aqui num esforço, inclusive eu participo de missões internacionais em busca de novos mercados para produtos mineiros. Há um mês atrás eu estava na China e Japão exatamente buscando mais mercado juntamente com empresários. Então essa busca também continua. Espero que não sejamos muito afetados, mas uma coisa é certa, seremos sim. Não sabemos se em 5%, em 10%, em 20%. Governador, a propósito da reunião que ocorrerá amanhã cedo, o senhor disse que não vai poder comparecer porque tem compromissos, né? Esses compromissos são, de fato, tão graves quanto os prejuízos que o senhor próprio reconheceu que Minas Gerais terá caso esse tarifaço vigore. Não era possível a sua presença? Quem o senhor vai enviar? E acha que governos estaduais, o senhor mesmo já falou que em Minas Gerais estão sendo adotadas algumas providências para reduzir os danos, né? Outros estados estão fazendo o mesmo, e o ministro da Fazenda anuncia que entregou ao presidente também um plano de socorro a empresários e manutenção de trabalho e coisas do gênero. Acha que, a despeito das diferenças políticas, que são grandes, algumas até abissais no Brasil, será possível que estados e União consigam, nesse momento, trabalhar em conjunto, combinar essas iniciativas, fazer um esforço realmente conjunto para enfrentar essa crise? Ô Josias, nós estamos totalmente acordados que queremos somar e não ficar dividindo, puxando a corda para outro lado. A corda, nesse momento, tem de ser puxada só no sentido dos interesses do Brasil, que é
rever esse tarifaço. Como eu disse, infelizmente não irei, mas daqui a pouco vão me confirmar aqui se é o meu vice-governador que vai ou se é a minha secretária de Desenvolvimento Econômico. Nós queremos e estamos participando ativamente dessas questões. Nós temos os governadores do COSUD, Consórcio Sul-Sudeste, também já conversamos a respeito desse tema. Nós queremos sim somar com o Brasil. Esse momento demanda união, demanda cooperação e não um ficar culpando o outro, acusando o outro. O problema já está aí, já está posto na mesa, o leite está derramado e procurar culpado nesse momento é perder tempo. Eu tenho uma agenda, como muitos outros governadores, planejada com alguns dias de antecedência, e me informaram aqui que não é possível eu estar nesse momento indo. E, inclusive, amanhã é que eu tenho essa reunião aqui na Federação das Indústrias com os empresários e presidentes de para tratar exatamente desse tema. Então, nós estamos acompanhando de perto e a reunião amanhã, pela atuação que eu tenho aqui, que recebi do grupo de governadores agora, até o momento, nós tivemos confirmação de aproximadamente 8 ou 9 governadores. Então, os governadores têm essa dificuldade, não é tão simples, às vezes, você mudar a agenda de um momento para o outro, mesmo que o tema seja tão relevante. Governador, um dos pontos, como levantado pelo Josias, né, na primeira pergunta dele, da carta lá do presidente Trump, é a dimensão política de uma demanda que ele está fazendo. Falando dessa dimensão política especificamente, porque uma parte da dimensão econômica, da negociação, aí governadores, presidente, ministros, senadores podem sentar, buscar soluções, reduz uma tarifa aqui, diminui o protecionismo do Brasil acolá, diminui acolá, avança aqui, volta lá. Isso é negociável. Agora, o senhor acha também que a parte política que ele leva na carta é negociável? Por exemplo, o senhor vê uma possibilidade de o Congresso Nacional aprovar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro como uma das saídas para resolver esse tarifaço? Ou isso não deve ser colocado na mesa de jeito nenhum? Ô Sakamoto, isso sim deve ser colocado na mesa. E como você afirmou agora há pouco e eu confirmei, é um dos motivos da retaliação americana. Está muito claro, né? Inclusive nos últimos dias nós vimos editoriais do Estadão, do Globo, manifestação de ex-ministros, presidentes do Supremo contra os excessos que estão sendo cometidos, principalmente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, seria muito bom nós termos aí uma revisão da condução desse processo, da forma como isso tem sido feito. Está claríssimo que estamos aí ferindo a nossa Constituição. A forma como o processo do presidente Lula foi conduzido foi totalmente diferente da forma que esse processo do presidente Bolsonaro está sendo conduzido. O presidente Lula, refrescando aqui a memória, foi processado em primeira instância, em segunda, em terceira, só depois a questão foi para o Supremo. E nessa situação atual, nós estamos vendo o Supremo, um ministro chamando para si, né, todas essas decisões. Então, é algo que realmente afronta, né, o direito de se defender. Há realmente hoje, claramente, uma perseguição política. Agora, existe uma percepção de que os presidentes da Câmara e do Senado não cogitam colocar o projeto de anistia em votação, né? E a essa altura, o ex-presidente Bolsonaro ainda não foi condenado, né? Ele está em processo de julgamento, está lá correndo o devido processo, né? E anistiá-lo agora não seria colocar a carroça adiante dos bois e não seria inadequado a seu juízo submeter um debate que deveria ser comercial. O
o presidente Trump tem todo o direito de baixar as tarifas que ele bem entenda em relação aos países que ele quiser sobretaxar. Mas não lhe parece inadequado misturar uma coisa com a outra, uma questão política com uma questão econômica? Bom, seria o ideal tratar tudo diferente, mas infelizmente, né, não é assim que o mundo funciona. O país que mais tem comprado do Brasil hoje, um crescimento de percentual das exportações brasileiras, é a Argentina. Recentemente, o presidente Lula foi lá e fez questão, né, parece que de colocar o dedo na ferida, indo visitar a ex-presidente de lá condenada. Recentemente, o mesmo presidente Lula mandou uma aeronave ao Peru para resgatar alguém lá que também estava condenado. Então, me parece que essa questão de estar entrando em outras searas que não a econômica tem sido, né, inclusive, o nosso presidente aqui tem sido protagonista nisso. Então, acho que fica difícil até para estar negando. E como está havendo realmente, e no meu entender sim, né, uma condução muito errada nesse processo, acho que o presidente americano acaba tendo, de certa maneira, um motivo para estar questionando. Agora, e em relação à antecipação da anistia de quem ainda não foi condenado, o senhor acha que é adequado esse debate? Eu venho do setor privado. Eu acho assim, você tem duas opções na vida: ficar carregando ressentimentos, culpas, ou então olhar para o futuro, fazer planos. E eu sou da opção que o Brasil precisa olhar para o futuro. Nós temos hoje, desculpe, um presidente que me parece tem olhado muito mais pelo retrovisor do que pelo para-brisa. Um presidente que começou a questionar a independência do Banco Central, isso é uma conquista do Brasil, de países civilizados. Um presidente que começou a questionar a nomeação de pessoas qualificadas e idôneas para as estatais, isso foi uma conquista dura para o Brasil. Um presidente que tem questionado reforma trabalhista, que também foi um avanço para o Brasil. Então, me parece que nós temos hoje um governo que está muito mais olhando o passado do que o futuro. E vamos pegar a anistia lá da época dos militares. Nós não tivemos lá sequestradores, assassinos que deram tiro, que mataram, que foram anistiados. E agora estão falando que não vão anistiar quem estava simplesmente tramando. Então, me parece que até é um delito muito menor do que aquele que foi cometido lá nos anos 60, 70 pelos terroristas. Governador, eu queria lhe perguntar sobre 2026, governador, mas eu estou em dúvida quanto ao tempo, né? Ao tempo e o espaço. Quer dizer, o senhor não acha absurdo, portanto, que o Congresso aprove hoje a anistia do Bolsonaro, que ainda não foi julgado? Acha que seria razoável do ponto de vista do processo legislativo? Sou favorável à anistia, sim. Nós estamos falando, né, de alguém que não disparou um tiro, de alguém que não feriu ninguém. Então, já foi dada anistia a assassino, a sequestrador. Governador, o Josias quer falar ainda do tarifaço? Não, eu posso entrar em política nessa parte da 2026? Pode entrar, por favor, Sakamoto, fique à vontade. O governador, o senhor deve lançar no próximo dia 16 de agosto, pelo menos informado pelo Partido Novo, o seu partido, o senhor vai lançar a sua pré-candidatura à presidência da República, né, num evento aqui em São Paulo, né? O senhor acredita que consegue reunir o campo mais à direita, da centro e também mais à direita em torno da sua candidatura? Porque neste exato momento temos pré-candidatos, o Ronaldo Caiado de Goiás,
Temos sempre citados também na Bolsa de Apostas o governador Tarcísio de Freitas, o próprio Eduardo Bolsonaro, deputado federal, citados também o Ratinho Júnior, né, do governador do Paraná. O senhor acredita que o senhor consegue reunir apoio em torno do senhor, em torno dessa candidatura? Bom, primeiro eu fico muito satisfeito da direita ter diversos nomes. Isso demonstra que a direita hoje tem várias opções. E quanto mais nomes, opções você tem no cardápio, né, melhor para o consumidor, para o eleitor nesse caso, e mais fortalece a direita. Eu vejo que a direita terá diversos candidatos, não sei se 2 ou 3, e com certeza esses candidatos somados vão ter, né, votos majoritários no primeiro turno ano que vem, e no segundo turno estarão unidos para eleger o presidente que vai traçar o futuro do Brasil. O que nós queremos é tirar o PT de Brasília, porque não podemos ter, como eu falei, um governo que fique olhando pelo retrovisor. E eu já tenho uma experiência em consertar aquilo que o PT estragou. Aqui em Minas eu recebi um estado arruinado pelo PT, em que nada estava em dia, pagamento nenhum, nem repasse para as prefeituras, para os hospitais, e já mostrei que aqui em Minas nós tiramos o Titanic do fundo do mar. O PT afundou o navio e nós colocamos o navio para navegar de novo. E eu também estou muito acostumado, eu não sou político de carteirinha, não sou político profissional. Em 2018, na minha primeira campanha para governador, eu era um total desconhecido, um lambari, num aquário cheio de tubarões, e fui crescendo aos poucos. Foi o que eu fiz na minha vida. Durante 30 anos eu fiquei fazendo uma empresa crescer que hoje dá mais de 5.000 empregos direto. Então eu gosto de ir degrau por degrau, e o que eu quero é somar para o Brasil. Não tenho nenhum plano de poder pessoal, eu quero é fazer para o Brasil aquilo que nós já provamos que é possível fazer aqui em Minas Gerais. Eu devo anunciar essa semana ainda, talvez uma das marcas que mais vai me dar orgulho: 1 milhão de empregos com carteira assinada, criados aqui na minha gestão. 1 milhão de empregos faz diferença em qualquer país do mundo. Imagine num estado como Minas Gerais. Governador, o senhor diz que há muitas cabeças na direita, né, muitas alternativas, e estou entendendo pelo seu raciocínio que essas alternativas de direita vão se apresentar como candidatos no primeiro turno e se reúnem apoiando aquele que passar para o segundo turno. É muito provável que teremos em 2026 o Lula de um lado e um representante do conservadorismo nacional do outro. O que eu queria lhe perguntar é, nas eleições de 2018 e na de 2022, uma pequena parcela do eleitorado, que não estava nem num polo nem no outro, decidiu a eleição. Em 2018 prevaleceu o antipetismo, em 2022 o antibolsonarismo foi mais forte até do que o antipetismo, e o Lula voltou ao Palácio do Planalto por uma pequena margem. Prenuncia-se uma eleição também muito acirrada em 2026. O que eu queria lhe perguntar é, todas essas alternativas que aqui o senhor se refere, alternativas da direita, estão de algum modo atreladas ao Bolsonaro e não tomam distância do Bolsonaro nem naqueles assuntos mais tóxicos. O que eu lhe pergunto é, não receia que em 2026, se não houver um olhar para o para-brisa e não para o retrovisor, como o senhor diz, essa direita pode perder a eleição de novo? Bom, o Bolsonaro é o grande nome da direita, ele tem uma representatividade gigantesca, de certa maneira foi ele que resgatou... Não ganhou, né, governador? Não ganhou a eleição, Como? né? Com toda a representatividade. Sim. Ele, de fato, tem uma representatividade, mas ele não ganhou a última eleição, né? Esse pedaço do centro que define a eleição expurgou o Bolsonaro do palácio, né? O que eu lhe pergunto é como resolver essa equação, como
atrair esse voto que não está no polo bolsonarista? Eu vejo com muito bons olhos, como eu falei, e concordo, né, com a questão de que mais nomes significam mais opções, mais alternativas. E, querendo ou não, todos os nomes da direita têm essa conexão com o presidente Bolsonaro. Mas eu quero deixar claro aqui, sou de direita, acredito nas propostas de direitas, mas a minha maneira de atuar aqui em Minas, eu acho que até a minha maneira aqui de falar, deixa muito claro que eu não sou nenhum extremista. Eu sou e sempre fui uma pessoa aberta ao diálogo e penso que vários desses candidatos têm demonstrado também, como governadores, uma posição semelhante a essa. Acho que tanto o extremista de direita quanto de esquerda sempre acabam mais perdendo do que ganhando, apesar de que em alguns momentos, em algumas eleições, seja mais fácil de identificá-los. E vejo também um desgaste muito grande da esquerda com essa questão que agora está meio escondida, mas vai voltar à tona, de juros altos, inflação crescente, contas descontroladas, corrupção contra os velhinhos, ficou tudo meio amornado, escondido, mas logo, logo isso vai estar à tona e a esquerda também, não vejo ela como uma alternativa boa de forma alguma. Inclusive, já tiveram aí 20 anos de governo federal e o Brasil continua crescendo menos do que o mundo. Está claro que o Brasil, ano a ano, significa um pouco menos na economia do mundo. Quem mora em outros países tem melhorado de vida e talvez hoje no Brasil, pela primeira vez na história, nós estamos vendo os filhos viverem pior do que os pais. É muito triste você ver isso e é devido a esses 20 anos de PT. Governador, O senhor teve dias Josias. atrás, governador, o senhor teve dias atrás com o ex-presidente Bolsonaro. Presumo que deva ter comunicado a ele esse seu plano de se lançar na corrida presidencial no dia 16. O que eu queria lhe perguntar é se ele sinalizou algum tipo de apoio, ele que é considerado pelos senhores como um cabo eleitoral relevante, ele sinalizou algum tipo de apoio para uma dessas opções da direita, sinalizou a hipótese de apoiar uma opção familiar como o senador Flávio Bolsonaro? O presidente Bolsonaro disse que vê com muito bons olhos alguns nomes da direita estar disputando a eleição presidencial, mas não tem nada definido ainda sobre quem ele estará apoiando. Ele deixou isso muito transparente, mas está muito satisfeito da direita ter várias opções. E a esquerda, nós sabemos, né, me parece, só tem um nome, quando esse nome não tiver mais aí, vai enfrentar muitas dificuldades. O nosso tempo estourou já, mas só para finalizar, com relação a 2026 e pensar numa questão de cenários. O presidente Jair Bolsonaro, que estava em baixa durante a pandemia, ele retoma, na verdade, chega bem perto, como o Josias bem colocou, chega bem perto, 1,8 milhão de votos, e chega emparelhado com o Lula, perdendo por pouco, né? Ou seja, teve um crescimento no final, o governo gasta, né? O 2022 foi um ano em que o governo federal gastou muito, né? O Lula deve, muito provavelmente, ir pelo mesmo caminho. Mas tem um ponto nesse tudo, um ponto de inflexão que muitos analistas têm dito que acabou sendo uma espécie de presente para o presidente Lula, que foi a forma como o presidente Donald Trump colocou as tarifas em cima da mesa. Se ele tivesse colocado as tarifas simplesmente por uma questão de comércio, de aumentar a entrada dos produtos norte-americanos ou das empresas norte-americanas, tudo bem. Mas como ele colocou o presidente Jair Bolsonaro naquela carta, o presidente Lula vem usando isso e as pesquisas de opinião, os institutos, têm mostrado que ele consegue, com isso, recuperar uma parte da aprovação. E esse é o ponto que eu queria que o senhor analisasse. O senhor acredita que toda essa discussão, todo esse caos do tarifário pode acabar
contribuindo eleitoralmente para o presidente Lula, dado a presença do presidente Bolsonaro nas comunicações do presidente Trump? Concordo sim, Sakamoto, mas isso vai ter prazo de validade, é uma onda, né, que vem, que ele está surfando e que vai passar. O mercado, independentemente da solução que nós tivermos, o tarifaço ser revisto, ele permanecer, o mercado se ajusta, como nós comentamos, via mercado interno, via exportações para outros países, e eu tenho convicção, aliás, acho que certeza, que o presidente Lula vai colher aquilo que ele está plantando. Ele está plantando uma economia totalmente desequilibrada, né? Taxa de juros elevadas pelo Banco Central de um lado para poder conter a gastança do governo federal. É como se para poder obter o equilíbrio você colocasse uma perna num forno e a outra perna num freezer para ter a temperatura do corpo equilibrada. Isso não dá certo em lugar nenhum. O Brasil tem crescido, mas é via anabolizante. Vai começar, já começou a ver os efeitos colaterais como inflação, como taxa de juros elevada, o emprego perdendo força mês a mês, e ele não vai conseguir chegar até o ano que vem com esse organismo saudável, né? Como eles sempre tentam fazer, meio que está maquiando para que a situação se permita. Eu estou vendo uma repetição de 2015 e 2016. É bom lembrar, 2015 e 2016, o Brasil teve a maior recessão da história provocada pelo governo PT. O PIB caiu 8%, enquanto todo mundo crescia, só o Brasil afundava, por causa de corrupção, por causa de má gestão, mala de dinheiro, lava-jato, etc. E me parece que nós estamos vivendo um momento semelhante àquele.